Mas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou que enviou. Eu tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. E é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou fiel. Eu tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, evangelho anuncia. Eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou que enviou. Eu tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim. Com tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra
sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Lembro quando eu sofri. Eu tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, eu quero anunciar. Eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo a todos. Pastor Denilson Andrade aqui. E nós estamos começando o nosso primeiro bate-papo entre Timóteos. Eu tenho um convidado muito especial, então você que está me assistindo, me ajude, compartilhe aí, compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse bate-papo que vai ser muito legal, vai ser uma bênção para você e para aqueles que são seus amigos. Você que está me assistindo de vários lugares da cidade do estado do Rio de Janeiro, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Eu acredito, senhoras e senhores, que Deus vai falar ao seu coração. Por isso eu peço a sua ajuda, que você compartilhe, vamos juntos espalhar esperança. Deixa eu mandar um abraço para algumas pessoas que estão me assistindo, pessoas que estão nos acompanhando, várias pessoas estão aqui ligadinho conosco. Elane Peçanha, Deus te abençoe. Gisele Andrade, meu amor, um beijo, Deus te abençoe. Danilo Lopes, meu amigo querido, evangelista de Araruama, Deus te abençoe. Glória seja dada a Deus. A Aninete também está ligadinha, você que está ali acompanhando, escreva o seu nome aí embaixo que eu quero mandar um abraço para você. Você que é da Igreja Metodista Wesleyana, você que é de outra denominação, ou você que é um amigo, uma amiga que não é evangélico, mas está ligadinho conosco, escreva aqui o seu nome aí embaixo que eu quero mandar um abraço para você. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de compartilhar, é importantíssimo que você compartilhe para que juntos possamos espalhar esperança e o nosso convidado especial vai ser um canal de Deus. Eu creio nisso. Então vamos lá, minha gente, nos ajuda aí, compartilhe e daqui a pouquinho eu volto. Eu vou beber uma água aqui para você, dar tempo de você compartilhar. Das aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, Os problemas tentam me abater, lembro quando eu sofri. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. O evangelho anuncia. Eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito para fazer. Não há mais tempo pra olhar pra trás. Tenho um chamado,
jamais vou me calar. O evangelho anuncia. No ventre da minha mãe eu sei que Deus de mim não. Jamais vou me calar. O evangelho anuncia. No ventre da minha mãe eu sei que Deus de mim não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho chamado, senhoras e senhores, um chamado ministerial para pastor, um chamado ministerial para pregador, um chamado ministerial para intercessor. E eu tenho um amigo que está conosco, que ele é um jovem cheio do Espírito Santo, um jovem que tem feito a diferença ali em São Gonçalo, no bairro do Rocha, meu amigo e profeta Natan Paiva. Tudo bem, Natan? Só liga o som aí, Natan. Liga o som. Ô, glória! Pai do Senhor, povo de Deus, pastor Denilson Andrade, que satisfação estar aqui participando desse quadro aqui, Papo entre Timóteos. Né? Eu tenho a honra de ter o senhor como meu amigo e louvar a Deus por essa noite maravilhosa. Vamos para cima. Vamos para cima, minha gente, vamos para cima. Compartilhe aí. É importante que você compartilhe, por quê? Porque tem muitas pessoas que às vezes demora para aparecer para elas. Então, quando você compartilha, você ajuda, você faz com que cada um tenha acesso mais rápido a esse bate-papo que vai ser muito legal. Eu tenho certeza que Deus vai falar através da história do nosso irmão, pastor Natan, e tudo aquilo que será falado aqui, eu tenho certeza que será ministrado a partir do Espírito Santo de Deus. Só para você nos ajudar, eu vou colocar mais um hino, rapidinho, vou beber uma água, e o nosso irmão, pastor Natan, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com ele, mas para você compartilhar, daqui a pouquinho, eu tenho certeza que nós vamos ajudar você através da palavra de Deus. Fogo consumidor, aquecer a chama que um dia queimou por ti, podem se desviar, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. um novo dia amanhecer. Uma nova história se cumprir, o choro chamado noite. É chegada amanhecer, Deus está. Um novo dia amanhecer. É chegada amanhecer. Oh, me dou. Vai compartilhando, vai compartilhando.
aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles Que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Uou! Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, vai chegar amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. Eu creio, senhoras e senhores, que é chegado um novo amanhecer. Eu creio, senhoras e senhores, que o fogo do Espírito está aquecendo os corações daqueles que desejam fazer a diferença. Eu creio, senhoras e senhores, que o fogo do Espírito está queimando nos corações daqueles que acreditam no poder de Deus. Vamos lá, minha gente, vamos ao que interessa. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Samuel do Carmo e MW Recreio. Alô, galera do Recreio, um abraço. Deus te abençoe. Janaína, Deus te abençoe. Escreva aí qual é a cidade que você é, que eu quero mandar um abraço para você. Escreva aí a cidade. Faça aí como o nosso irmão Samuel do Carmo. Escreva o bairro, a cidade, o estado, a nação, o planeta. Escreva aí onde você está, que eu quero mandar um abraço especial para você. Olha quem está comigo aí, conosco, o pastor Natan, a Suzana Bulhões, a missionária Suzana Paiva. Veio aí também, está ligadinha para prestigiar o maridão, mulher de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, minha gente, vamos ao que interessa. Pastor Natan, e aí, meu irmão, como é que foi a descoberta do ministério? Né? A gente que é pastor jovem, a gente sabe que o jovem muitas vezes tem várias opções, né? Tem uma vida toda pela frente e muitas pessoas às vezes não conseguem compreender quando um jovem escolhe o ministério. Eu quero que você fale para o pessoal aí como foi a sua descoberta no ministério. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, as ovelhinhas que estão assistindo aí, queridos, pastor Denilson, eu acredito muito que Deus ele tem a forma peculiar de chamar cada um de nós, né? Ele chamou o senhor de um jeito, o senhor de uma forma, eu de outra. E eu sou filho de pastor, né? Pastor wesleyano também. Então, cresci dentro da igreja, da casa do Senhor. E eu entendia que um dia Deus me levantaria como pastor nessa nação. Mas eu não sabia como, eu acreditava que primeiro eu ia fazer a minha vida profissional, iria ter ali a minha segurança financeira, e etc, e etc, etc. Mas o meu chamado, eu já sempre soube, pastor, sempre soube que eu ia ser pastor, mas não entendia como era que isso ia acontecer. E foi assim que aconteceu, né? Eu fiz 3 anos de curso de engenharia e no meu
terceiro ano do curso de engenharia na Federal do Rio Grande do Norte, Deus me chama para o ministério. Inclusive, o irmão Samuel aí, que o senhor falou lá do Recreio, é do Recreio São Jorge, aí, IMW, Samuel do Carmo, é lá da Wesleyana, lá de São Paulo. Essa Wesleyana, ela é dentro do seminário, tá? Dentro do seminário interno tem uma igreja wesleyana e o nosso querido Samuel faz parte dessa igreja. É uma bênção em nome de Jesus. Essa igreja aí fica dentro do seminário. O seminário fica onde mesmo? Me lembra aí. Guarulhos, São Paulo, Guarulhos, no bairro Recreio São Jorge. Opa! Alô, galera de Guarulhos! Um abraço! Deus abençoe vocês. Continua aí, meu irmão. E assim Deus nos chama para o ministério, né? Eu meio sem saber o que fazer, sem saber por onde começar. Tive uma conversa bem franca com meu pai, e quando Deus me chamou para o ministério, só quem já foi chamado por Deus para o ministério sabe que é irrecusável, né? É muito mais forte do que você, é muito mais tentador do que qualquer outra tentação, qualquer outra proposta de Satanás, né? E Deus, ele nos chamou. E assim, pastor Denilson, na verdade, né, eu não tenho nem como falar do começo do meu ministério, porque eu ainda estou no começo, né? Ainda vou fazer 3 anos de pastoreio, né? Ainda estou no começo de quantos tudo. anos? Não entendi. Você começou a pregar com quantos anos? E eu comecei a pregar, pastor, com 11 anos de idade, olha. Opa! 11 anos de idade. Foi o ano do meu batismo com o Espírito Santo, aquela renovação que a gente tem, né? E foi o ano que eu comecei a pregar com 11 anos de idade, lá em Mossoró, interior do Rio Grande do Norte. A gente começou a pregar ali naquele lugar. Foi na sua igreja mesmo ou foi em outra igreja? Foi na Wesleyana do Parque das Rosas. Não sei se tem alguém aí do Parque das Rosas, da Wesleyana, mas foi lá na Wesleyana do Parque das Rosas, em Mossoró, onde meu pai era pastor, estava pastor lá, e nós começamos a pregar. Desde então, assim, minha vida sempre dentro de igreja, né, pastor Denilson? Adolescência, líder de adolescente, líder de jovens, líder distrital de jovens, sempre dentro da casa do Senhor. E foi na adolescência também que eu comecei a pregar a palavra do Senhor. Mas assim, pastor, era muito esporádico, né? Eu acredito que eu comecei a pregar mesmo com frequência, assim, a partir dos 17 anos, 18 anos, né? Já jovem, então. Mas enquanto adolescente era esporadicamente, uma vez ou outra, e por isso eu fiz todos os meus planos na carreira profissional de engenheiro, né? A minha mente estava focada nisso. Tanto que com 17 anos eu passei no vestibular da estadual, né? Da faculdade estadual para matemática. Eu sempre gostei muito de exatas. E aos 17 anos ainda, 6 meses depois, eu passei para a Federal, em Caraúbas, que inclusive tem a irmã Juliana Silva aí, ó, que mora em Caraúbas, essa cidade que eu morei lá por 2 anos e meio, morei em Caraúbas fazendo engenharia mecânica, né? E foi uma parte muito importante da minha vida, né? Porque foi ali, na cidade de Caraúbas, né? Na principal de Caraúbas, eu morava num apartamentozinho, kitnet. Foi naquele kitnet que Deus falou comigo, com o meu chamado, né? E marcou a minha vida. Glória a Deus. Você falou que você saiu do Nordeste, né? E estudou no seminário interno lá em Guarulhos. Tanto é que está lá o nosso irmão Samuel, da MW lá do Recreio, lá no seminário de Guarulhos. Conta pra gente qual foi esse período de transição. Você sair de um estado, ir para outro, como você se sentiu rompendo com um ciclo, né, um ciclo da engenharia, começando agora a fazer um seminário, fazer o curso de teologia e ingressar de vez no ministério pastoral. Como foi esse momento para você? Como seus amigos na época viram isso? E quais foram as suas experiências lá, um pouco das suas experiências lá no seminário de Guarulhos? Pastor Denilson, quando eu me entreguei de vez para o ministério, né, e eu precisava romper com muitos sonhos que eram prioridades na minha vida, e um deles era ser engenheiro, né? E isso foi um choque para minha família, para os meus amigos, né? Graças a Deus eu recebi o apoio incondicional da minha família, dos meus pais.
E ali eu fui pregar em João Pessoa, na Wesleyana de João Pessoa, do pastor Gustavo. Ele é filho do pastor do SD de Búzios, esqueci, o pastor Manuel Varisto, né? Sim, o pastor é. Gustavo é pastor do Nordeste, eu fui pregar na igreja dele. E Deus usou a esposa dele para mim, dizendo que eu iria morar fora do Rio Grande do Norte e que Deus estava me chamando para uma obra pastoral. A irmã Cleide. Aí, uma semana eu me vi trancando a minha faculdade, né? Vi os meus amigos perguntando: você está ficando louco? Falta 1 ano e meio, 2 anos para você terminar seu curso. Não faça isso. E eu confesso, pastor, que eu não desisti do curso, eu tranquei o curso, né? É como se você desse uma pausa, você tem essa opção como quando você é aluno. E eu fui para o seminário em 2014, com 20 anos de idade, fui para o seminário. E ali naquele lugar, o meu primeiro ano foi o ano mais difícil. É o ano que você sai de uma universidade federal, entrou no seminário, né, da nossa igreja, que, graças a Deus, está muito, muito, muito melhor, né, do que era antes. Mas quando eu cheguei, eu tomei um choque de realidade. Né, eu nunca tinha visto aquelas casinhas uma em cima da outra, a primeira vez. Nordeste tudo é plano, né, eu nunca tinha visto morro de perto. Né, e o sonho de ser engenheiro, e estando ali naquele lugar e me adaptando a tudo, ao frio. A gente saiu de uma cidade, eu saí de uma cidade de 40 graus na sombra, meu. Meio-dia, 45 graus, e fui para São Paulo, Guarulhos, geladeira, inverno, meu irmão, 9 graus, 10 graus, irmãos que moram em Guarulhos sabem que é frio mesmo, de verdade, né, e me adaptando com tudo isso. E um dos momentos muito importantes na minha vida, né, foi quando eu falo que naquele momento eu queimei as carroças e matei o boi, né? Foi nesse momento que eu queimei as carroças, fui como profeta. Eu estava assistindo a capela do pastor David Gomes, que era o nosso pastor da época, e ele pregando a palavra sobre chamado, e aquilo impactando meu coração, quando o meu celular vibrou dentro do meu bolso. E lá no seminário era proibido você andar com o celular. O celular tinha que ficar dentro do quarto. Só que nesse dia eu pequei, levei o celular e eu disfarçadamente no banco fui para trás de uma irmã que estava sentada na minha frente, peguei o celular, desconfiado, né? E olhei, quando eu olhei era um e-mail da Faculdade Federal, da UFESA, né? Faculdade Federal de Semiárido, dizendo que eu tinha ganhado uma prova e se eu passasse na prova eu ia morar nos Estados Unidos para fazer um curso de engenharia. Aquilo ali me arrasou por dentro, né? Me arrasou por dentro. E o pastor David falava, você precisa, a pregação dele era essa, você precisa escolher. Você não pode estar onde o seu coração não está. E enquanto ele falava, só deu tempo de eu bater assim no amigo meu, né, que hoje é pastor Igor, só deu tempo de eu bater assim no braço dele, sair da capela e fui para o lado assim do seminário e ele falou, o que foi que está acontecendo? E eu me abracei com ele ali e eu chorei. Ali foi onde eu queimei mesmo as carroças, né, queimei e matei os bois que estavam ali comigo. E daquele momento em diante eu me entreguei. Quando eu li aquele e-mail e decidi, Senhor, a partir de agora é um caminho que eu não vou mais nem olhar para trás. E aí foi quando eu me entreguei mesmo para o seminário e as coisas aconteceram e foi isso aí. Glória a Deus, cara, glória a Deus. Vocês estão nos acompanhando, vocês estão vendo que há um momento da ruptura, que há esse momento em que você tem que queimar as carroças, você tem que matar o boi, você tem que fazer o churrasco, você tem que encerrar o ciclo para seguir aquilo que Deus está direcionando você, está direcionando a sua vida. Estou falando para alguém que tem projetos, estou falando para alguém que tem sonhos, tem planos. Olhe para o exemplo do pastor Natan. Teve um momento de romper, teve um momento de encerrar o ciclo. Você que está me assistindo, Deus está falando com você. Está na hora de você encerrar esse ciclo que está te aprisionando, esse ciclo que está te emperrando de ir em direção aonde Deus tem para a sua vida. E aí, pastor Natan, o senhor terminou o seminário de Guarulhos, né? Foi se apresentar na comissão ministerial, como é o costume, como é a lei do estatuto da nossa igreja. E aí, o que aconteceu? Mandar aqui um abraço aqui para o Regi e para a Josi. É um casal lá de Santos, né? Meu primeiro ano eu estagiei em Santos. Eu saía de Guarulhos
Olha só, irmãos, que loucura, né? O meu deão na época era o pastor Odilon Cruz, não sei se você já ouviu falar do pastor Odilon Cruz, né? Já ouvi falar. E ele era meu deão lá, e eu cheguei para ele e falei, pastor, onde eu vou estagiar é muito longe, pastor. Eu sou novo, eu vim do Nordeste, não faz isso comigo, não. Ele olhou para mim e falou assim, a igreja primitiva teria vergonha do seu comentário. E aí eu me recolhi a significância, né? E fiquei um ano indo para Santos, né? Estagiei um ano na igreja de Santos. Olha só, eu pegava um ônibus do seminário para o centro de São Paulo, na primeira estação do metrô, chamado, eita Jesus, Jabaquara. Pegava o metrô Jabaquara até a última estação. Não, minto. Metrô Tucuruvi até Jabaquara. Eu andava toda a linha azul. Irmãos, quem conhece o metrô de São Paulo sabe que a linha azul corta São Paulo por completo. Você vê mais de 20 estações, é coisa de doido. Quando eu chegava na estação Jabaquara, eu pegava uma van para ir para Santos. Chegava em Santos, pegava um ônibus para ir para a casa do pastor. Era assim, tipo coisa de doido. Eu demorava, o pastor Denilson, 4 horas para chegar no meu estágio, enquanto tinha seminários que demorava meia hora, né? Eu demorava 4 horas. E quando era feriadão, cara, imagine aí, feriadão. Quando a gente descia, na verdade, né, que Santos é a Baixada. Quando nós descíamos para Santos, eu e a missionária Suzana, que ela fez comigo, irmãos, quando era feriadão, era 7 horas de viagem, é coisa de doido, né? Mas aquelas palavras do pastor Dilon me ajudou muito a ficar um ano lá em Santos, né? A igreja primitiva sentiria vergonha do seu comentário. E aquilo ali eu absolvi, né, e tomei para mim. Mas, irmãos, eu fiquei esses 4 anos no seminário, foi anos de muitas lições, vendo Deus face a face. Tinha uma árvore lá que eu chamava Saça Ardente, eu só orava naquela árvore. Era coisa de doido. Tinha um pocinho de Jacó ao meio-dia que a gente orava também. Quem está no seminário sabe todas as histórias aí, né? E depois de 4 anos, vamos colocar no último ano de seminário, né, para ingressar para o ministério, porque, olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês, irmãos. Deus, ele sempre está no controle de todas as coisas. Você que está me assistindo, Deus sempre está no controle de todas as coisas, viu, pastor Denilson? Por quê? A minha região era a 7ª região, só que quem tinha me mandado foi a região e não a igreja. E é muito importante quando o seminarista vai pela igreja. Por quê? Porque você fica com um vínculo com a igreja, né? Então você recebe cartas, recebe oferta. Só que quem me mandou foi a região, não foi a igreja. E eu perdi o vínculo com a 7ª região, né? Por passar tempo, a correria da liderança, hoje eu sei como é, né? E infelizmente a gente começa a perder o vínculo. E no meu último ano de seminário eu não sabia para onde ia, né? Eu não sabia para onde ia. E eu via todo mundo preparando a documentação do seminário, e todo mundo tirando xerox para cá, foto para cá, certidão disso. E eu olhava e falava, meu Jesus, para onde é que eu vou? Eu não sei se eu vou ficar em São Paulo, se eu vou voltar para 7ª, mas até que Deus abriu a porta aqui no Rio de Janeiro, né? E o Senhor nos trouxe para cá com a sua mão forte. Ô, glória! Né? E depois de pregar no congresso aqui da 1ª região, o Senhor nos proporcionou estarmos aqui. Né? E foi assim impactante, né? Porque eu saí num ano que não era ano de concílio, né? E isso é horrível para quem é seminarista. Terminar o curso que não é um ano de concílio, você fica meio sem saber o que fazer. Mas louva a Deus que eu vim para uma região que aqui tem o costume de fazer o mini concílio, né? O concílio. Então, assim, como é que vocês chamam aqui? Concílio. É o concílio, né? E lá na 7ª região não tinha isso, irmãos, né? E, não sei, na 3ª também não. Na 3ª tem uns reajustes, é um culto normal, mas aqui tem o concílio, né? Então eu pude me apresentar nesse concílio, né? E aí eu fui aspirante e fiquei um ano aqui na Igreja do Rocha. E eu tenho alguns irmãos da Igreja do Rocha que estão assistindo aí. Hoje é dia de Gessel, mas alguns irmãos não estão no Gessel, estão aqui conosco.
Inclusive o pastor, né? Inclusive o pastor, não tem problema. Mas, você quer fazer mais alguma pergunta antes que eu entre nessa história, pastor Denis? Não, eu quero... a história você vai falar... Você está falando ainda da sua vida para cá, não é isso? Aqui agora eu vou falar sobre a minha chegada aqui na Igreja do Rocha. Então, antes de você falar da sua chegada à Igreja do Rocha, eu queria que você falasse para o pessoal qual é a sensação, porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora que têm um chamado ministerial, muitas pessoas que estão aspirando o episcopado, né, como diz a palavra de Deus, pessoas que têm projetos, pessoas que têm sonhos, têm planos, e para aquele que tem um chamado ministerial, a consagração é a realização de um sonho, né? A consagração pastoral é o ápice desse momento de busca, de estudo, de esforço e o início de uma nova trajetória. Eu queria que você falasse para o pessoal qual foi a sensação que você teve no momento que o bispo Anderson Caleb, o bispo da primeira região, nosso bispo, colocou a mão sobre a sua cabeça e consagrou no nome de Jesus ao Santo Ministério Pastoral. O que você sentiu? Pastor Denilson, meu irmão, essa pergunta eu nunca tinha passado pela minha cabeça, que eu senti, né? Primeiro, eu senti, assim, uma emoção muito grande, né? Assim, irmãos, algo, é uma graça de Deus sobre as nossas vidas, né? Porque nós não estamos ali porque merecemos, né? Estamos ali porque, pela graça do Senhor, Ele nos alcançou. Mas, eu sempre tive uma frase de Martim Lutero no meu coração. Desde o primeiro dia que eu entrei no seminário, no dia que eu escutei essa frase, eu fiquei no meu coração. E a frase de Martim Lutero, né, diz assim: o ministério procurará os escolhidos. Né? E eu sempre fiquei com essa frase no meu coração. Claro que eu estou aqui parafraseando, né? Martim Lutero é muito mais refinado que o pastor Natan, mas a frase, o sentido da frase é essa: se nós temos ministério, ele virá até nós. Então eu nunca me preocupei qual ano eu ia ser consagrado, quanto tempo eu ia ficar de aspirantado, sabe? O que eu queria mesmo é a oportunidade que foi me dada. É uma igreja, é um povo, é partir para cima, né? É lógico que a consagração é um momento assim, mas eu naquele momento ali, pastor Denilson, pode ter certeza que foi um momento assim extremamente importante na minha vida, que marcou a minha história, né? A consagração. Eu fui consagrado com 24 anos de idade, né? E eu vou até me preocupar quando alguém olhar para mim, quando eu falar que sou pastor, né, que não me conhece. Vou até me preocupar no dia que alguém falar assim, não falar, mas você é tão jovem, porque todo mundo fala isso, né? Todo mundo. Hoje eu estava ajeitando aqui umas coisas aqui na igreja, né? E aí eu já estava organizando o som para as lives de domingo, e passou um moço pedindo alimentos, né, donativos, e aí ele bateu, viu que a porta da igreja estava aberta, eu cheguei, opa, pois não, boa tarde, só eu queria falar com o pastor da igreja. Eu falei, pois não. Disse, não, chama aí o pastor para mim. aí eu falei, rapaz, sou eu, varão, pode falar. Ele só olhou para mim e falou, você é pastor? Disse, Jesus costuma pegar os loucos para confundir os sábios. Aí ele, não, me desculpe aí, não sei o quê, mas graças a Deus eu não tenho problema com isso, não. Porque realmente somos muito jovens, né, pastor? Somos muito jovens. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu assumi uma congregação, eu fui fazer uma visita, né, até na casa de uma irmã, uma diaconisa que me ajudou muito. Se ela estiver assistindo, diaconisa Eliette, um beijo, minha irmã. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Aí, quando a gente chegou lá, chegou Gisele e eu, a gente entrou, né, e ela foi apresentar a gente para o marido dela. Aí ela virou e falou assim, amor, esse aqui é o meu novo pastor, pastor Denilson Andrade. Aí ele olhou para mim, ué, mas ele é um garoto? Essa aqui é a esposa dele, é uma menina. Acontece a mesma coisa comigo e com a Suzana. Mesma coisa. O pessoal olha pra gente assim, e assim, eu não tenho costume de colocar terno todos os cultos, nem gravata, né? Que normalmente isso já mostra quem é o pastor da igreja, né? E muitas vezes o pessoal olha os presbíteros e fala,
mas isso assim, não, tem que perguntar ao pastor. Não, mas você não é o pastor. Não, o pastor é aquele moço ali, né? E isso é bom porque, assim, irmãos, eu sempre tenho falado algo, né? Deus, ele não vai deixar os propósitos dele se cumprir por conta de alguém que não queira. Quando Saul resolveu desobedecer, Deus já tinha se provido de Davi. E se por acaso Davi desobedecesse, Deus já tinha outro escolhido, né? Então, irmãos, eu sempre falo que se eu não fizer, Deus vai levantar outro para fazer, eu simplesmente vou perder a oportunidade, né? Então, você que está me assistindo, que é chamado, vocacionado para o ministério, abrace isso aí, queridos. Honre o chamado que Deus te deu. Mas se por acaso um dia você não quiser, né, ficar em dúvida, cuidado com a dúvida que é do capeta, né? Mas se ficar com muita dúvida no seu coração, irmãos, Deus, ele não vai ficar choramingando nos cantos, não. Ele vai te respeitar, vai respeitar a tua decisão e Deus com certeza levantará outro. Eu sempre falo para Deus, pois não? Tem 7 mil, né? Tem 7 mil guardadinhos esperando, né? Sabe o que é interessante, pastor Nilson? Que o profeta Elias, ele sai de Jerusalém com medo de Jezabel, vai se esconder na caverna. E Deus olha para ele e fala, ainda tem 7 mil em Jerusalém. Ô, glória! Sabe o que é que Deus está dizendo para o profeta? Você não está só, eu ainda tenho 7 mil, e ao contrário de você, eles não se escondem, eles ainda estão em Jerusalém. Ô, glória! Aleluia! Eles ainda estão em Israel. Você faz que for cair fogo do céu, mas na hora que apertou, você correu. Mas tem 7 mil lá que é corajoso. Aleluia! E permanecer. E assim, pastor, eu sou muito convicto disso. Eu sempre falo para Deus nas minhas orações, sem modéstia, sem nada aqui mesmo. Deus sabe no meu coração. Tinham muitos melhores do que eu, né? E eu louvo a Deus por ele ter me escolhido, né? Porque não é por talento, não é por nada, é pela graça do Senhor. E Deus tem nos honrado, Deus tem feito coisas grandes. Como é bom ver o fruto, né, da igreja que funciona como organismo, a igreja que funciona como família, né? Como é bom ver esse fruto. Eu louvo a Deus por estar vivendo o ministério pastoral. Eu sempre falo 3 coisas do ministério pastoral. Eu até anotei aqui, pastor, para falar sobre ministério, né? Eu acredito que esse é o resumo aqui desse bate-papo aqui entre... Então segura aí, que senão você vai cortar a live. Tá bom. Segura aí. Vamos bater um papo agora sobre o que aconteceu no Rocha, né? Você é pastor da Igreja Metodista Wesleyana no Rocha, em São Gonçalo. Alô, membros do Rocha que estão assistindo, um abraço! Deus abençoe vocês. Já vi uns 4 passando aí. Rapaz, o povo está aqui. Teve uma irmã que escreveu aqui que ela voltou para Jesus através da sua pregação. Louvado seja Foi mesmo? Deus. Cadê? Foi, rapaz. E agora vai... Eu acho que foi a Juliana Silva. Deixa eu ver se foi a Juliana Silva. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Tá aqui. É Juliana, mulher de Deus, lá de Caicó. Wesleyana de Caicó. Alô, galera de Caicó! Um abraço! Deus vai te levar lá, hein? Ô, terra! Vai ser forte esse manto em Caicó. Alô, povo de Caicó! Tô chegando aí. Mas fala aí, pastor Natan, como é que foi a sua chegada em São Gonçalo, a sua chegada na Igreja Metodista Wesleyana no Rocha? Conta um pouquinho dessa experiência. Eu tenho outras perguntas para fazer para você aqui, mas o papo tá bom, tá fluindo. Tem algumas pessoas que estão fazendo algumas perguntas aqui também, pessoas que têm interesse no ministério e estão curiosas com algumas coisas. Mas vamos lá. Como foi a sua chegada no Rocha e como que Deus realizou na sua vida essas coisas? Ellison, meu irmão, te amo, hein? Saudade de você. Então, pastor Denilson, o que é que acontece? A minha vinda aqui para o Rocha, né, foi providência de Deus na terra, né? Eu sempre falo para a Suzana, não vou esperar passar 10 anos, 20 anos, quando eu sair daqui, para dizer, que saudade do Rocha, né? Eu não valorizei. Pelo contrário, é uma igreja extremamente amável. Nós temos um lema aqui que funciona em gênero, número e grau, é uma família de verdade. Eu louvo a Deus pelos irmãos da Igreja do Rocha, sem hipocrisia, e foi assim, algo de Deus que Deus nos trouxe para cá, né? Irmãos, antes de eu vir para cá, eu tive um sonho, pastor Denilson, né?
eu tive uma revelação de Deus, e Deus me mostrava essa igreja aqui, né? Deus já me preparava o meu espírito para estar aqui nesse lugar. E eu louvo a Deus, irmãos, porque se tem uma coisa boa, né, de fazer a obra de Deus, é quando você não faz enganado, quando Deus te mostra na frente, né? E quando eu cheguei aqui no Rocha, eu tive um sonho, e nesse sonho Deus me explicava direitinho o que era que eu ia encontrar, né? E no sonho eu via muitos problemas, muitas dificuldades, né? E glória a Deus por isso, né? E eu me lembro que no sonho eu olhava e falava assim, eu não vou, era uma casa, um sonho, eu ia ficar um tempo nessa casa, e quando eu via vários problemas na casa, eu falava, não, eu não vou ficar aqui nessa casa. E o número da casa, pastor, era 117. O número da igreja é 117,2, é 1172. Então só faltou 2, não sei por que Deus me colocou 2, né? O 2 é você e a Suzana. E a missionária. Pronto! Essa numerologia bíblica aqui a gente faz na hora. O 2 era eu e a Suzana. E quando eu olhava os problemas dessa casa, no sonho eu falava para a pessoa que me levava até a casa, eu falava assim, eu não vou ficar nessa casa. A princípio eu falei que ia ficar, mas não vou ficar por causa disso, e eu ia falando os problemas. E quando eu terminava de listar os problemas daquela casa, não sei se você que está assistindo acredita nisso, mas chegava um homem e ele estava vestido como eu estava de bermuda, camiseta, mochila nas costas, boné e tênis. Era assim que eu estava, como se eu estivesse, né, indo para uma viagem, uma excursão. E esse homem chegava da mesma forma que eu estava vestido, só que ele estava todo de branco. O boné era branco, o tênis, a bermuda, a camisa, a mochila branca, né? E ele colocava a mão no meu ombro assim, e aí eu me virava. Quando ele colocava assim, a mão no meu ombro, eu me virava para ver quem é, e ele olhava para mim e falava assim, não se preocupe, porque eu vou entrar com você nessa casa. Aleluia! E aí eu despertei daquele sonho, inclusive esse sonho que eu tive foi até lá no Centro de Convenções de John Wesley, né? Eu fiquei morando lá um mês lá no Centro de Convenções de John Wesley. Acabou o seminário, acabou em dezembro. Eu assumi a igreja em janeiro, então eu tive que ficar o mês de dezembro todo e um pedaço do mês de janeiro no Centro de Convenções, né? E eu tive esse sonho lá no Centro de Convenções, acordei minha esposa, contei para ela, falei, filha, Deus, ele está nos alertando, né? E aí eu expliquei tudo para ela, a situação que nós iríamos encontrar. Realmente, detalhes, Deus nos deu os detalhes, né? Eu louvo a Deus por isso, né? Deus tem feito coisas grandes aqui nesse lugar. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Aleluia. Glórias a Deus. Enquanto o nosso pastor Natan vai beber uma água, eu vou botar uma musiquinha aqui para vocês compartilharem. Nós falamos aqui sobre aqueles que creem. E, pastor Natan, eu sei que hoje o nosso relacionamento aqui é de bate-papo. Algumas pessoas pediram para você cantar um corinho. Se você cantar um corinho, eu não vou conseguir fazer as outras perguntas. Mas, em homenagem a você e a todos os pentecostais do nosso Brasil varonil, nós vamos botar a música Me Enche ou Me Mata de uma Vez. Se você não gosta de música, você que está me assistindo, você que não gosta de música pentecostal, ainda dá tempo de você trocar de canal. Mas se você é do fogo e do manto como a gente, fica aí que daqui a pouquinho tem mais pastor Natan Paiva falando com você. Muitas perguntas, a gente vai ter um momento ainda muito legal e vai ser bênção para a sua vida.
vazio eu não quero viver. O menor que partiu e ele viu te vi. Maravilha. Oh, eu quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Vamos agora, vamos passar pra viver. Quero te ver. Quero te ver. Vamos agora, vamos sobreviver. Quero te ver. Foi adivinhado se multiplicar. O amor de muitos se esfriará. O tempo da fantasia começou a vigorar. Faz um remanescente, Deus vai levantar. Ainda queimou por Deus e Deus tomou para si. Essa santidade, Deus, eu peço a ti. E não queira amor de quem minha alma se comprar. Ela queimou por Deus e não se viu mais. Jezabel te ameaça, mas não vai te matar. Jezabel te ameaça, mas não vai te matar. Jezabel te ameaça, mas não vai te matar. Elias é meu santo, eu vou te buscar. Me enche, ou me mata de uma vez, olha, me enche. Me enche. Os vazios eu não quero viver. Me enche. Elias é meu servo, eu vou te buscar. Jezabel te ameaça, mas não vai te matar. Jezabel te ameaça, mas não vai te matar. Jezabel te ameaça, mas não vai te matar. Elias é meu servo, eu vou te buscar. Me enche, ou me matar de uma vez, olha, me enche. Ou me matar de uma vez, olha, me enche. Ou me matar de uma vez. Os vazios eu não quero viver. Me enche. Ou me matar de uma vez, olha, me enche. Me enche. Os vazios eu não quero viver. Oh, aleluia! Pois vazio eu não quero viver. Que o Espírito Santo te encha de poder, de glória e de graça, em nome do Senhor Jesus. Você que está caído, se levante hoje em nome do Senhor Jesus. Você que está desanimado, está enfraquecido, você que está paralisado, receba a força do Espírito Santo hoje. Se levante, porque Deus tem grandes coisas para fazer em você, por você e através de você, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, pastor Natan. Vamos seguir aqui, rapidinho. Eu tenho 3 perguntas para você e a gente vai fazer um momento especial que vai ser lá no final. Tenho 3 perguntas e um momento especial que a gente vai fazer. A outra pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte. Eu quero que você cite pelo menos 2 grandes desafios do seu ministério até aqui. 2 grandes. Se você pode até incluir o período do seminário, se você quiser. Mas seria bom que você falasse nesse momento de ministério pastoral, em que você já está à frente de uma igreja, 2 grandes desafios que você enfrentou. Meu Deus, Jesus, assim de uma hora para outra, Jesus. Então vamos lá. Primeiro grande desafio, eu vou ter que colocar o seminário, não tem jeito, porque esse foi demais, né? Foi quando eu tive que largar tudo e trazer a missionária Suzana, né, que eu casei com ela e vim para São Paulo. Então, assim, terra desconhecida,
sem ninguém, nenhum familiar por perto. O desafio foi gigantesco, o desafio da solidão, de não ter, assim, alguém próximo para a gente, né, conversar e passarmos dias. Então, assim, isso foi muito difícil para mim e para minha esposa no começo do ministério, tá? E o segundo desafio, eu vou colocar aqui no norte, então, meu Deus. Segundo desafio, eita Jesus. Mas em relacionado ao ministério, assim, a dificuldade que eu encontrei... A dificuldade que você encontrou, ou de repente, algo que você vivenciou, né? Às vezes a gente no ministério surge uma situação que a gente não contava, e aí naquela situação a gente supera em Deus com a ajuda do Espírito Santo. Irmãos, é porque eu tenho tão pouco tempo de ministério. Agora eu fiquei com medo da sua pergunta. Meu Deus do céu. O que é que Deus está preparando de desafio para mim? Porque eu estou olhando aqui, tenho desafios, mas, tipo assim, né? Não são considerados. Eu vou falar porque para alguns para outros não é, né? Talvez, né? O desafio, meu Jesus, isso agora você me pegou, viu, pastor? Estou preocupado agora. Jesus não manda desafio agora, não. O Senhor me conhece. Muito embora eu não tenha tanto, Senhor, mas não mando, não. Me ajude. Olha, pastor Denilson, eu acho que o desafio da minha esposa foi o maior até então, pastor. Teve outro não, pastor. De largar tudo assim, minha esposa filha única. Nunca tinha saído de Mossoró. E nós dois orava junto naquele quarto. E no dia que a gente não tinha muita coisa, a gente orava e Deus mandava. Irmãos, meus maiores desafios até agora foram financeiros. Pronto. Foram financeiros, ministeriais. Quando você vê assim que você precisa e não tem, e Deus daqui a pouco supre, chega com a... Eu tenho um testemunho, meu amigo, de um amigo secreto da minha casa. Posso contar esse? Pode, conta. Bom, irmãos, talvez para você não seja muito, para quem está nos assistindo, talvez não seja, meu Deus, outro testemunho, mas para mim foi, né? Eu só tinha R$100 para passar 2 meses na casa dos meus pais nas férias, né? No último ano do seminário, não, no penúltimo ano do seminário, eu e minha esposa. E eu preocupadíssimo, disse, meu Deus do céu, Suzana, filha, você fica na casa da sua família, eu fico na casa dos meus pais, para a gente dividir as despesas, porque a gente não está com condições de ajudar na alimentação e etc. Né? A gente ia ficar 2 meses, né, de férias, e foi assim que aconteceu. E quando eu chego, irmãos, no Nordeste, a minha família se reúne, né, e inventa de fazer um amigo secreto. Um amigo secreto final de ano. Eu disse, meu Jesus, e agora, meu pai? Eu só tenho R$100. E a gente sempre fazia um amigo secreto de R$30, né? Só que nesse dia, a minha irmã teve a brilhante ideia, esse ano, vamos aumentar o amigo secreto. E eu, né, assim, a família reunida, não queria que ele soubesse de muita coisa, né, para não se preocupar. E todo mundo, vamos, chegou na minha vez, eu disse, vamos, né? E ela falou, vamos para quanto? Vamos para R$50. Eu disse, pronto, os R$100 que eu tenho acabou agora, né? 50 meu, 50 da esposa. E daí vamos tirar os papelzinhos, e todo mundo tirando papelzinho. E aí, quando eu peguei o meu papelzinho, eu orando, quando eu abri, tirei Suzana. Eu disse, ô glória! Menina, eu fiquei tão feliz. Como eu fiquei feliz, né? E ela tirou o meu sobrinho. E eu cheguei no quarto e falei, amor, eu preciso revelar uma coisa a você. O que foi? Eu tirei você no amigo secreto. Ela disse, foi mesmo, amor, foi a nossa salvação para a gente economizar. Pega uma chinela que minha mãe tinha te dado, coloca no papel de presente. Na hora eu vou te dar, você não abre, porque senão ela vai ver que foi a chinela que ela deu assim a você. E ela disse, não, tá fechado. Daí peguei o outro R$50, comprei o presente do meu sobrinho, que ela tinha tirado do meu sobrinho. Trocamos presente. E minha irmã teve outra brilhante ideia. Todo ano a gente faz o jantar em casa. Aí esse ano a gente tá cansado de cozinhar. Vamos para uma churrascaria. Oh, meu Deus. Disse, meu Jesus, Deus está usando essa mulher ou é o Satanás que está colocando essa coisa na minha irmã? Só pode.
Né? E aí, meu irmão, a gente foi para uma churrascaria. E eu olhei para a Suzana e falei, amor, tem esse cartãozinho aqui. Vamos orar aqui para ele passar, para me passar a minha parte. Senão eu vou chamar meu pai no canto e vou falar para ele, ó, paga aí, depois eu pago o senhor. Só que na hora que eu estava na fila para testar o cartão, irmãos, o meu cunhado, o esposo da minha irmã, olhou para mim e falou assim, Natan, quem paga a sua conta hoje sou eu. Eita, glória! Eu disse, ô, Jesus maravilhoso! Não precisa não, né? Disse, não, então, já que é Deus que está falando, então paga. Irmãos, eu me lembro que isso era o quê? Dia 26 de dezembro, né? 2016, eu acho. Irmãos, e aí quando eu fui convidado para pregar numa igreja, e eu fui na moto, coloquei R$3 de combustível, não tenho vergonha de dizer não, coloquei R$3 de gasolina para ir pregar. Cheguei, fui orar, né? Fiquei no púlpito orando, e uma irmã cantando. Sim, e quando eu estava indo orar, e quando eu estava indo para a igreja, eu estava cantando aquela música que tinha acabado de lançar e eu não sabia ela direito. Diz assim, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Eu estava tentando louvar essa música, eu não sabia direito, né? E aí eu me sentei, me ajoelhei, e uma irmã recebeu a oportunidade para cantar. O pastor falou assim, antes do pastor pregar, antes do pregador pregar, eu quero dar a oportunidade para a irmã fulano tal cantar um hino. Ela disse, pastor, eu canto, mas Deus está falando comigo que essa música é para mim cantar junto com o pregador da noite. Quem vai pregar hoje? Eita, meu Deus! Aí eu levantei minha mão desconfiado, né? Sou eu. Se é uma música que o senhor já sabe, então pronto, eu já sei, ela vai louvar escudo, né? Aquela música bem conhecida. Mas, irmãos, ela começou, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. E ela pegou assim na minha mão e começou, eu aprendi a te adorar pelo que é, dele vem o sim, o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Aí eu cantei a parte que eu sabia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E aí cantamos a música todinha. E eu já querendo chorar e segurando o choro. E aquela mulher, quando terminou o hino, pegou na minha mão e falou assim, Deus manda te dizer que tu foi provado nesses últimos dias financeiramente, mas tu foi aprovado. E antes que o ano termine, Deus vai chegar com uma providência na tua vida. Aleluia. Isso era dia 26 de dezembro. Irmãos, se eu preguei naquele dia, se eu já prego pentecostal, naquele dia eu virei a giraia. Eu estava mortal, eu entregava recado, eu caía no chão, eu jogava água no povo. Eu fiquei com minha fé, sabe, lá em cima. E aí, queridos, eu fui para casa, liguei para a Suzana, falei, amor, aconteceu isso, isso e isso. Ela falou, então, se Deus falou, amor, vamos descansar. No outro dia, eu fui para Caicó, para casa dos meus pais, Juliana. Juliana é lá de Caicó. Fui para casa dos meus pais, e quando eu estava deitado na cama, me deu uma vontade tão grande de olhar a minha conta. Eu disse, mas eu sei que lá está negativo, eu vou orar por quê, meu Deus do céu? Mas aquela vontade começou, eu disse, eu vou olhar. Tem internet aqui, eu peguei o celular. Irmãos, quando eu abri, alguém tinha depositado R$3.000 na minha conta. Oh, Jesus maravilhoso! Imaginei! E eu me lembrei que quando eu entrei na cidade de Caicó, a gente passa em frente à Wesleyana. A Wesleyana fica mesmo na entrada da cidade. E eu tinha olhado para a Wesleyana, estava em construção, eu falei, meu Deus, se eu tivesse dinheiro, eu comprava 1.000 tijolos para essa construção. E aí, quando eu olhei na minha conta, Deus falou assim, agora você tem. Irmãos, eu comprei os 1.000 tijolos, tirei meu dízimo, e liguei para a Suzana e falei, minha filha, eu estou indo pegar você, porque você vai ficar aqui agora comigo as férias todo dia, nega velho. Ei, glória! Foi um desafio na minha vida, mas graças a Deus superamos. Meu Jesus, tem providência, mano. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Fala outra pergunta, pastor. Vamos pega, lá, pega leve aí.
Vamos lá que a gente está na unção aqui, o fogo está caindo, o pessoal está bradando na terra dos viventes. E vamos junto. Eu estou pegando leve, estou pegando leve. Vamos para as duas perguntas e aí a gente vai para outro momento. Você tinha falado que tinha separado 3 assuntos aí para falar sobre o ministério. Então, eu quero já aproveitar e vou fazer uma pergunta só e depois a gente vai fazer um bate-bola. Mas eu quero que você fale... Vou responder bem rápido agora. Isso. Qual é o conselho que você dá para quem está desejando o ministério? Qual é o conselho que você dá para quem está desejando o ministério e o que é o ministério para você? Tá, irmãos. Então vai entrar dentro das 3 coisas que eu tenho para falar. Isso. Então fica fácil que aí a gente já mata 2 coelhos com a cajadada só. Irmãos, a primeira coisa que eu sempre falo para quem quer ministério é uma coisa só: convicção. Convicção de que Deus te chamou. E essa convicção independe se Deus usou um profeta ou não, se Deus te deu um sonho ou não. Essa convicção tem que ser uma intimidade entre você e Deus. Deus não quer intermediário, Deus não quer profeta, porque tem muita gente que se baseia ministério em cima de profecia. Não, eu fui chamado porque Deus usou fulano e tal e disse que eu ia ser pastor, ia ser missionário. Eu acredito muito numa convicção individual, particular da pessoa com Deus. Então, claro, irmãos, muitos profetas foram usados para Deus falar comigo, foram válidos, né? Mas a convicção que brota no meu coração, a maior, não foi de uma profecia, mas foi do meu quarto com Deus, conversando com Ele, e Ele explicando para mim que Ele tinha um chamado ao meu respeito. Então, assim, irmãos, o que eu, desde conselho para quem quer ministério, tenha a convicção dada de Deus para você, sem intermediário, sem alguém para interferir, algo seu e Deus. É o primeiro conselho. Segundo, que eu sempre falo também, não quero que vocês, irmãos, se escandalizem. Olha o pastor Gustavo aí, ó, o pastor Gustavo Barbosa. Foi na igreja dele que eu preguei, a esposa dele foi usada para Deus para dizer que eu tinha um ministério fora, que eu ia ser pastor. A irmã Cleide, que Deus abençoe a vida de vocês, casal pastoral. Ele é da onde mesmo? Ele é filho do pastor Manuel Evaristo, está pastoreando a IMW Mangabeira em João Pessoa. Alô, galera de Mangabeira, João Pessoa! Um abraço! Fala aí, segunda. Segunda coisa, querido, segunda coisa. Não se escandalize você que está me assistindo no que eu vou falar. Mas o ministério é um caminho sem volta. Entenda que você pode até voltar, mas será desgastante, humilhante e algo envergonhado, e você vai se tornar envergonhado. Então, entrou no ministério, saiba de uma coisa, é um caminho sem volta. Se um dia você decidir voltar, largar o arado, olhar para trás, querido, Deus respeitará a sua vontade, mas existem consequências terríveis. Muito embora Deus restaure, Deus faça isso, mas com certeza. E eu não estou falando aqui de pecado, não. O pastor pecou, não, eu estou falando de desistência mesmo. Desistiu. Tirar a mão do arado. Tirou a mão do arado. Você levará um peso na sua consciência pro resto da vida. De uma obra inacabada, de um ciclo que não se fechou, de um relógio que não se completou. Então, eu sempre falo essas 2 primeiras coisas, convicção e um caminho sem volta. Ao meu ponto de vista, aí cada um tem sua opinião. E terceiro e último, irmãos, o bom de ser pastor é que, é claro, irmãos, que Jesus, Deus, Ele é o pastor, e cada pessoa, cada ovelha que eu tenho aqui, Deus é o pastor dessas pessoas. Mas o bom, irmão, de ser pastor é porque antes de você ser pastoreado por qualquer ser humano, você é pastoreado por Deus. Então, Deus, Ele vai nos dar refrigério no momento, quando o deserto está quente, os pés estão escaldantes, o sol está apontando meio-dia, você não vê uma sombra, Deus será o refrigério para os seus pés, colocará uma árvore para cobrir o seu teto da cabeça, né? Então, existe um privilégio de ser pastor, e aqui, irmãos, não é ser melhor, não é ser o ungido de Deus, só quem é pastor sabe o quão Deus trata individualmente, o quão Deus tem cuidado assim nos mínimos detalhes, o quão Deus nos pastoreia, né? Eu vejo muito pastor reclamando de pastoreio, de liderança, porque eu não recebo liderança,
Irmãos, na minha concepção, e não é lá essas coisas todas, né? Mas no meu ponto de vista, o que nos falta, na verdade, é momentos de oração com Deus. Porque quando nós estamos em oração, queridos, o diabo até planta ideia na sua cabeça, o diabo até planeja, mas quando você entra, ele não espera que você entre no ambiente de oração. O diabo, ele tem estratégia para todas as coisas, mas quando você entra no ambiente de oração, você desarma os Satanás, querido. Aleluia. E é isso que acontece com o pastor. Se nós nos mantermos em oração, o nosso Deus, ele vai nos pastorear assim, certinho. Então, essas três coisas eu queria deixar: convicção, um caminho sem volta e um pastoreio eficaz diretamente do trono de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Anotou aí? Você que não anotou, eu anotei nos comentários, coloquei aí, vai lá, volta lá, pega. Você que conhece gente que está no seminário, é seminarista, pessoas que estão pensando em desistir, mesmo que seja de outra denominação, você conhece um seminarista batista, você conhece alguém que é assembleano e está no seminário, você conhece alguém que é vocacionado de outras igrejas, ministérios independentes, que estão desanimados, pessoas, estou falando com alguém que está me assistindo, que nesse período de pandemia pensou em trancar, mas Deus está falando com você, Deus está usando o profeta, o pastor Natan, para falar com você e para falar com seus amigos. Por isso é importante que você compartilhe. A Bíblia diz: crê no Senhor teu Deus, estareis seguros, crê nos seus profetas e prosperareis. Anota aí, pega e guarda no seu coração. Pastor Natan, meu amigo, nós vamos fazer um momento que é profecia de primeira. É forte, hein? Meu Deus! Já gostei. É nébria pura. Profecia de primeira. Eu vou falar uma palavra e aí você vai ter que fazer uma afirmação daquela palavra. Por exemplo, se alguém me perguntasse Gisele Andrade, eu falaria amor da minha vida. Uma expressão, ok? Você não pode explicar, não. É uma afirmação. É um significado, uma afirmação. Isso, é uma afirmação do que essa palavra representa para você. Tudo bem? Está preparado? Vamos embora, né? Vamos lá? Então vamos lá, hein? Estou me sentindo aqui no... Não, vai, depois eu falo. Então vamos lá, vamos começar a nossa profecia de primeira, hein? Profecia de primeira. Primeira palavra, Deus. Deus, Pai. Pai. É meu Pai. Glória a Deus. Ministério. Ministério é oxigênio. Meu oxigênio. Bom. Esposa. Esposa é aquela que me compreende e aquela que me acalenta, o amor da minha vida. Glória a Deus. Aí, missionária Suzana estava ligadinha aí, recebeu aí. Fica a dica. Espírito Santo. Espírito Santo é amigo. Amigo. IMW. IMW, uma igreja extremamente séria, e eu acredito firmemente que Deus se utilizará dessa igreja com um avivamento no Brasil. Eu creio, tá ligado? Em nome de Jesus. Jesus Cristo. Jesus Cristo, Redentor, meu Redentor. Aleluia. Glória a Deus. Você saiu bem. Saiu bem? Saiu bem. Fiquei até gelado aqui, viu? Meu Deus. Se saiu bem. Agora, pastor Natan, última pergunta para a gente ir para as considerações finais, né? A gente sabe que quando uma pessoa morre, né, com muitas posses, ela deixa a herança e também deixa o legado. Herança, a gente conhece, são bens materiais, né? E o legado são bens imateriais, são aquilo que a gente deixa para as pessoas, no coração das pessoas e na memória das pessoas. Como que você quer ser lembrado? Como que o pastor Natan Paiva quer ser lembrado pela... Eu sei que a gente está no início do ministério, início da trajetória, mas você olhando para o futuro, olhando para frente, como que você quer ser lembrado pela sociedade? Entendi. Muito embora a gente esteja longe, distante daquilo que nós almejamos, né?
mas eu quero ser lembrado como um homem de oração. Esse é o desejo do meu coração. Que eu possa, talvez não seja lembrado como pregador, como um pastor, exímio pastor, mas que eu seja lembrado como um homem de oração. Isso vai fazer com que eu esteja feliz. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Mateus, evangelista, homem de Deus. Deus te abençoe, Mateus. Serapim Vargas, Deus te abençoe. Deixa eu ver quem mais aqui, que eu ainda não mandei um abraço. A Jaci Carvalho, Deus te abençoe. A Marli, irmã Marli de Itaperuna. Alô, Itaperuna! Um abraço. Deus abençoe, a irmã Marli. Deixa eu ver quem mais eu mandei um abraço aqui. Lúcia Bragança, Deus te abençoe. Vamos lá. Márcia Silvino, Deus te abençoe. Márcia, um abraço para o Wagner, um abraço para a Débora, dessa família querida. Priscila Mello, Deus te abençoe. Glórias a Deus. Jair Conceição, Carolina Guizo, Danilo e Oliver, família querida, meus amigos de Cosmópolis, lá de São Paulo, vieram para cá, fizeram seminário comigo aqui em Cascadura e agora voltaram lá para São Paulo. Um beijo para vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Natan, que pena, tá acabando, né? Que pena. A gente podia ficar uma benção. Graças a Deus. A gente podia ficar batendo papo aqui muito tempo. Eu tenho certeza que seria bênção para muita gente, como está sendo para nós. Mas eu queria que você encerrasse com uma palavra para quem está nos assistindo agora. Aquilo que o Espírito Santo ministrar no seu coração, você vai falar com quem você quiser, mas que o Espírito de Deus te conduza agora. Uma palavra de 3 minutos e as suas considerações finais. Irmão, já que nós falamos de ministério, né, foi o assunto que predominou aqui no nosso bate-papo, e é justamente esse propósito, né, desse bate-papo, eu quero deixar um texto que me acompanha e me acompanhará para sempre, assim, da Bíblia Sagrada. Josué 1,5 diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei com vocês. Não te deixarei, nem te desampararei. Seja forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometida aos seus pais. Então somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.